Graças a Deus, glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor. Coisa boa ter você aqui com a gente nessa tarde de hoje. Programa Evangelismo em Foco no ar a partir de agora. Com gratidão, com alegria. Obrigada por ter nos aguardado. Você que já estava esperando o nosso programa. Chegamos com muita alegria no nosso coração, muita certeza do amor do Pai pela tua vida, pela nossa vida. Por isso estamos aqui nessa tarde de hoje, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Então, vem comigo nessa tarde de hoje. Se você está aniversariando, parabéns para você. Muita saúde e muitas felicidades. Deus abençoe ricamente a sua vida. E olha, Deus tem uma palavra poderosa para que você e eu sejamos edificados nessa tarde de hoje. A nossa palavra em foco está muito boa hoje. Então vamos, nesse momento, glorificar o nome do Senhor pela sua vitória na nossa vida e conferir a nossa palavra em foco dessa tarde de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre louvo a Deus quando eu chego aqui, porque eu sei que se eu adotar, se eu trouxer para a minha vida a visão de Deus, eu sei que aconteça o que acontecer, eu não serei envergonhada, nem me decepcionarei com as pessoas. Veja o que esse texto fala da palavra do Senhor. Então, saberá que eu sou o Senhor. Aquele que esperam em mim não ficarão envergonhados. Em outras versões diz, não ficarão decepcionados. Isaías capítulo 49, versículo 2 e 3, só a parte B. Sabe, quando planejamos algo em nossas vidas, é claro que a gente fica cheio de expectativa sobre determinada situação ou pessoas. E quando essas expectativas elas não são atendidas, a possibilidade de andarmos debaixo de um sentimento de frustração é real, não é verdade? É 100% garantida. Isso é normal. Só que se a gente fizer isso com a gente mesmo, o que vai acontecer? Os problemas vão parecer que só se multiplicam cada vez mais. E o que fazemos com as expectativas? Na verdade, elas criamos. E há uma sensação de tristeza e injustiça quando as coisas não dão certo, quando elas caem diante de nós, ou parece que caíram, não funcionaram. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que na vida com Deus, nós precisamos aprender algumas coisinhas básicas para a gente superar determinadas questões que são importantes demais para nós. Primeiro, dar crédito aos conselhos ou às orientações que a palavra de Deus nos dá diante das situações. Ouvir, eu diria mais do que isso, eu diria ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, que sempre está pronto para nos dirigir e nos avisar sobre determinadas ciladas e armadilhas, que possivelmente estarão por acontecer e que trarão enormes prejuízos para as nossas vidas. Quem nunca, mesmo sem estar entendendo, acabou percebendo que não dava para dar mais um passo naquela direção, ou talvez que teria que dar um passo em uma determinada direção. Quem nunca teve que fazer isso? Se você vive essa vida no Senhor, você sabe do que eu estou falando. Certamente você tem essa sensibilidade. E com isso, nós vamos aprender com a segunda coisa que eu quero falar, que é lidar com a frustração. E o que é, pastora, lidar com a frustração no seu ponto de vista? Em primeiro lugar, na minha opinião, é não valorizar
as situações, as coisas que acontecem acima da palavra de Deus. Mas colocar sempre a palavra de Deus acima das coisas que nos acontecem. E lembrar que a palavra de Deus é a fonte que te dá esperança e que te garante um futuro. Porque uma pessoa que não tem esperança, possivelmente ela também não tem futuro, porque ela já não está mais esperando nada. Não é verdade? Então, eu aprendo que apesar de poder acontecer coisas bem desagradáveis na nossa vida, sempre pode acontecer, no mínimo 2 maneiras nós precisamos enxergar, trazer para a nossa vida e enxergar essas coisas por no mínimo 2 lados. O negativo, obviamente, e o positivo. Ou seja, dentro do natural, que é a visão do homem, e dentro da visão de Deus, que é o que eu chamo de positivo. Porque tudo que vem de Deus é positivado para você e para mim. Se você treinar o seu olhar para sempre buscar o lado bom das coisas, com certeza não será motivo o que acontecer para você reclamar, ficar triste, magoado, decepcionado, sentindo-se frustrado ou até mesmo envergonhado. E mais do que isso, muitas vezes aquilo que vivemos e que nos incomoda é uma grande matéria-prima, eu diria, nas mãos de Deus para trabalhar o nosso comportamento. Às vezes uma coisa que eu não gosto quando ela acontece comigo, mas se eu der lugar ao Senhor, Deus vai usar aquela situação, aquele acontecimento, aquela oportunidade para trabalhar na minha vida, para trabalhar no meu comportamento. Às vezes e sempre, eu diria, queremos ver resultados e mudanças de muitas coisas. Mas sabe o que Deus está mais interessado na sua vida e na minha? É de ver você e eu transformados. Então, a transformação é algo que Deus espera e deseja. E o convite dele para mim e para você é: não fique preso ao que não deu certo. Não fique. O sentimento permanente de frustração é muito maléfico, leva a outros. E isso vai deixar você uma pessoa amarga, uma pessoa às vezes até insuportável, uma pessoa que ninguém gosta da sua presença, porque não muda o dialeto, fala as mesmas coisas todos os dias, ninguém te aguenta mais. Ninguém me aguenta mais se eu não vigiar. O convite de Deus é simples. Enxerga os desafios e as situações problemáticas com grandes oportunidades, sempre vendo elas como grandes oportunidades para o teu crescimento. Desde já, anote. A visão de Deus é que sempre é capaz de gerar em nosso coração o refrigério, o descanso, a alegria que nós precisamos. Então, quando você tem a visão de Deus, a visão daquilo que Deus tem para a tua vida, você vai entender o que esse versículo está dizendo. Então, você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então, não espere nem mesmo em você. Porque às vezes você pode não dar de conta, mas tudo bem. Quando você não der de conta, lembra-te do teu Criador, olha para Ele, Ele é Deus de oportunidade, Ele vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Se você crer no poder dEle, na visão dEle, naquilo que Ele tem para você, você vai ter os desafios, os obstáculos, como grandes oportunidades. Deus abençoe sua vida. Confie no Senhor, siga em frente. Se quer olhar para alguma coisa, olhe para Jesus, porque a sua vida, você já nasceu para dar certo. Deus abençoe.